Na mensagem de hoje você vai ser desafiado a olhar para o seu verdadeiro propósito e como você pode, a partir do seu propósito com Deus, transbordar na vida de outros, ser a resposta de Deus na vida de pessoas que estão sofrendo, que estão desesperançadas e sem qualquer expectativa de vida. Deixa Deus falar nessa mensagem ao teu coração e compartilhe com quem precisa ouvi-la também. Que Deus abençoe. Mas quando nós falamos em atos de amor ou transbordar amor, qual que é o requisito para você entregar algo? É você ter. Você dificilmente vai conseguir entregar algo que você não tem. Certo? Por exemplo, eu vou entregar uma balinha, né? Um house. Se eu não tenho house, como é que eu vou te entregar um house? Se eu não tenho amor, como é que eu vou te entregar o amor? Então, o que nós precisamos entender é que o amor de Deus, nós precisamos viver plenamente a ponto de transbordar. E para viver o amor de Deus de uma forma plena, nós precisamos viver o verdadeiro propósito. Você vive o teu verdadeiro propósito? Você conhece teu verdadeiro propósito? Porque, na verdade, eu posso viver a vida. Quem vive a vida vivendo o seu verdadeiro propósito, ele vive uma vida abundante, que é prometida lá em João 10:10. Quem vive a vida sem viver o seu propósito, ele sobrevive, porque ele está correndo atrás do vento que não traz nenhuma edificação. Mateus 16:24, o Senhor Jesus nos desafia: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Ele está falando claramente do propósito. Nosso propósito é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que proporcionar boas experiências nesse mundo. Porque as experiências que esse mundo oferece, elas são momentâneas e efêmeras, mas a experiência com Jesus nos dá acesso a essas experiências, a esse transbordar, a esse desfrutar, mas com um propósito. E é muito especial quando nós entendemos o verdadeiro propósito, como isso dá significado à nossa vida. Rick Warren, ele afirma o seguinte: sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. E sem um significado, a vida não tem relevância e nem esperança. Ou seja, eu posso viver a vida sem propósito, eu posso viver a vida propositalmente agradando a Deus. Será que você tem gasto a sua vida com coisas supérfluas, momentâneas, efêmeras, ou você tem vivido a sua vida de acordo com o propósito que Deus colocou na sua caminhada, direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Esse é o grande desafio. Eu quero trazer um texto hoje que nós temos dois focos ali. Um é Jesus vivendo o seu verdadeiro propósito, e outro são os discípulos que ainda estavam no processo de encontrar o verdadeiro propósito. Abra lá sua Bíblia, ou nós vamos projetar aqui Mateus 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o 46. É um texto conhecido. É um texto que relata um evento que antecede a crucificação. Desculpe. Mateus 26, a partir do versículo 36. O texto diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora,
eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Queridos, esse texto, ele traz uma luta, uma batalha espiritual muito forte. Nós temos Jesus ali que estava ali cumprindo o seu propósito. Nós conhecemos a história. Jesus ele vem com um propósito muito específico: nos reconciliar com Deus. O pecado, quando entra no mundo, gera um afastamento entre Deus e o homem. Jesus ele é enviado, João 3,16 é muito claro, enviado por amor, para que ele pudesse se entregar por mim e por você. Ele vem com um propósito, certo? Então, antes desse texto, de Mateus 26, do 26 a 46, nós temos ali a ceia do Senhor, onde Jesus se reúne os discípulos, anunciando o que iria acontecer. Nós temos ali Pedro, que ele é confrontado com Jesus, ele fala: eu nunca vou te negar. E Jesus fala: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Mas só que quando nós olhamos para esse cenário, Jesus ele está ali, e para nós entendermos o que está se passando com Jesus, nós precisamos entender a verdadeira natureza de Jesus naquele momento. Jesus, sendo Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Mas quando ele se autolimita, ele vem como homem. Filipenses 2, 5, 7 diz lá: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus ele se autolimitou, então ele estava aqui 100% Deus, mas 100% homem. E quando ele vai para o Getsemane, ele está ali nesse conflito, porque na verdade era necessário que ele vivesse como homem, que ele vencesse a morte para nos dar acesso à eternidade. Essa natureza 100% Deus, 100% homem, era necessário. Millard Erickson diz o seguinte: a transposição do abismo metafísico, moral e espiritual entre Deus e o homem, e portanto nossa própria salvação, depende da unidade entre a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus, ele precisou vir como homem, viver sem pecado, para vencer a morte e nos dar acesso à vida eterna. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, Jesus nunca pecou, então por isso que não tinha salário aqui. A aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, nenhuma delas foi suficiente. Por quê? Justamente por causa da natureza pecaminosa. Jesus ele veio como homem, ele viveu, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então nós precisamos entender que a natureza de Jesus ali, embora 100% sendo 100% Deus, era 100% homem. Mas só que ele estava ali com um propósito. E quando nós caminhamos com um propósito, nós enfrentamos as lutas, os desafios, e nós vamos vencer pelo poder de Deus, capacitado pelo Senhor, para que nós possamos vencer e superar os desafios, enxergando o nosso propósito além dos desafios, além do deserto, além das provações. E quando nós olhamos comparando Jesus com os discípulos, nós vemos ali um contraste muito forte, porque os discípulos ainda estavam no processo. Por isso que os discípulos não entenderam muito o que estava acontecendo, porque Jesus estava na maior batalha espiritual que já houve, porque Jesus estava enfrentando um grande desafio ali naquele momento, que era se fazer pecado por mim e por você, que era poder realmente pagar o preço. Queridos, Jesus, ele não foi um herói, porque tem muitos heróis que se entregaram até por amor a Jesus. A crucificação física dele foi muito pesada, mas o sacrifício de Jesus foi muito além do que a dor física, porque a dor maior foi espiritual. A dor maior foi ele levar sobre si todos os nossos pecados. Aquele momento onde ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, está muito pesado, porque na verdade a pressão maior não era simplesmente aquilo que ele sofreria fisicamente, mas aquilo que ele sofreria espiritualmente.
Nós precisamos entender que quando nós vivemos o verdadeiro propósito, nós precisamos se espelhar em Jesus e ver o que Jesus viveu naquele momento e como nós podemos viver aqui o verdadeiro propósito de Deus. Só que aqueles discípulos estavam ali e Jesus vem e fala assim: olha, vigiem comigo, orem comigo, transbordem comigo. E o que eles fazem? Eles dormem. Por 3 vezes eles dormem. Eu acho que quando nós entendemos o nosso verdadeiro propósito, nós precisamos entender que Deus vai querer usar as nossas vidas como resposta para a vida de alguém, mas primeiro, para ser resposta na vida de alguém, nós precisamos deixar Ele ser as respostas para as nossas vidas. Quando você está sensível à voz de Deus, Deus vai te usar. Deus vai fazer de você um canal de bênção. Por isso, viver o verdadeiro propósito não é olhar para mim, o que eu preciso, mas olhar para mim e através de mim. Deus, faça em mim para que eu possa fazer em outros. Já teve a experiência de ser usado na vida de alguém? De ser abençoado, ou ser canal de bênção na vida de alguém? Eu lembro uma situação que eu estava vindo ali na Erasto Guerra, eu passei, já eram uns 10 e pouco da noite, tinha um cavalo, uma carroça assim, ali com tipo um lugar que era recolhido, recicláveis ali. Só vi um homem ali, dando comida para aquele cavalo. A hora que eu passo, vem um sentimento no meu coração: volte lá e abençoa aquele homem. E eu peguei e falei: tá, dei a volta, estacionei o carro, olhei na carteira, acho que eu tinha 50, 100 reais, eu cheguei com aquele homem: ó, vim aqui, né, fui tocado por Deus para trazer esse valor aqui para você. Mas a hora que eu olho para dentro da carroça, tinha uma mulher com 3 crianças. E aí eu vejo aquele homem chorando, e eu não tinha ideia. Eu estava ali somente seguindo um sentimento dado pelo Senhor a mim. Mas aquele homem, ele começou a chorar porque ele foi abençoado. Eles estavam aquela tarde ali sem comer, eles não tinham conseguido arrecadar nada. Era um sábado, se eu não estou enganado, ou domingo. Mas sabe, eu fui muito mais abençoado que aquele homem, daquela família. Porque aquilo ali resolveu momentaneamente, mas o poder orar para que Deus realmente transformasse a realidade daquela família foi muito especial, porque eu não vi mais eles. E aquilo ali, no outro dia eles iam ter fome de novo, aquele dinheiro ia acabar. Mas só que colocar aquela família diante de Deus foi algo muito especial. Nós precisamos entender que nós podemos ser resposta na vida de alguém. Nós podemos ser resposta na vida de pessoas, e para isso eu preciso viver a plenitude do meu propósito. E quando eu olho para esse texto lá de Mateus 26, eu vejo que o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, que nós precisamos estar sensíveis à dor do outro. No versículo 38, Jesus disse o seguinte, disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fica aqui e vigiem comigo. Sabe, o seu verdadeiro propósito, ele vai além do que olhar somente as suas dores, mas olhar a dor do outro. Você já parou para pensar a sensação de Jesus pedir para ore por mim? Vigiem comigo. A oportunidade que aqueles discípulos tiveram. E o que eles fizeram? Dormiram. A oportunidade que às vezes nós temos, e o que nós vamos fazer? Dormir. Às vezes Deus quer usar as nossas vidas para abençoar alguém, para transformar a vida de alguém, para ser um canal de bênção na vida de alguém. E de repente nós vamos dormir. Se eu não estou sensível à dor do outro, possivelmente eu não estou vivendo plenamente o meu propósito. Porque quem vive o verdadeiro propósito, vive com a visão de reino, vive com os olhos espirituais atentos, vive olhando para as oportunidades de transbordar esse amor. Agora, se eu não vivo com os olhos alinhados, com o meu propósito alinhado, simplesmente eu vou sobreviver. E são coisas muito diferentes. Porque quando nós olhamos, foi num lugar muito comum, Getsemane ali, que aconteceu a maior batalha espiritual de toda a história. E Jesus, ele chama ali, para essa batalha, 3 dos seus discípulos amados, porque ele deixa 8 ali, e ele leva consigo os 3. Que é Pedro, os filhos de Zebedeu era quem? Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram os discípulos mais próximos.
Se hoje você passar por uma luta, quem que você chama para batalhar contigo? Para estar contigo em oração, para estar contigo vivendo esse novo tempo? De repente você está vivendo uma dor lá na sua família, você tem que orar por alguém. Amanhã, às 5 horas da manhã, nós temos aqui a reunião de oração. 5 horas da manhã, famílias se reunindo para orar amanhã. Se você, de repente, nunca veio, amanhã é uma oportunidade de você estar aqui 5 horas da manhã, das 5 às 6. Momento de oração intencional, clamando e se preparando para as batalhas da semana, do mês. Sabe, quando nós olhamos para essa realidade daqueles discípulos, eles foram convidados para orar por Jesus, mas só que eles tinham presenciado muitas experiências com Jesus, e naquele momento, eles simplesmente vacilam. Você está sensível? Você está andando com os olhos sensíveis às necessidades de quem está lá no seu trabalho? De quem, da sua família mesmo? Lá no condomínio, seu colega de futebol? Você está sensível, olhando além daquele momento de social? Você está olhando mais para o coração, ou você está olhando somente para a situação circunstancial do momento? Às vezes nós precisamos ser intencionais para estar sensível às dores do outro. Eu lembro de uma situação que eu estava numa panificadora, acho que eu já compartilhei uma vez aqui, mas eu estava numa panificadora e eu estava fazendo um discipulado. Eu estava ali com um irmão, e aí nós tomando um café, e eu compartilhando verdades eternas ali com ele, e de repente eu oro com ele. A hora que eu termino de orar, nós terminamos aquele momento, fomos ao caixa. Chegamos no caixa ali, aquela jovem nos atendendo, eu falei assim, você está bem? Ela, tô. Aí eu faço uma segunda pergunta, você está bem mesmo? Ela, não. Eu falei, uau, não estava preparado para essa resposta. Falei assim, mas o que eu posso fazer para fazer você ficar bem? Ela falou, você pode fazer a mesma coisa que você fez naquela mesa ali. Eu falei, ok. E eu peguei, anotei, você pode me passar teu número? Eu cheguei aqui, entreguei na mão de uma irmã que fez um contato com ela, convidou, ela veio num culto de quinta, e ela se entrega, e aqui começa uma caminhada com o Senhor Jesus. Sabe, às vezes nós precisamos estar sensíveis à dor do outro, porque nós olhamos para nós mesmos e acabamos ficando presos. O que nós vemos lá em 2 Coríntios 1, 3-5, bendito seja Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. As suas dores, quando você está sensível a vós, as dores dos outros, a sua dor, ela vai agregar um propósito diferente. Não é para te punir, não é para fazer você sofrer, mas é para te preparar para ser canal de bênção na vida de outros. Queridos, as nossas dores têm alinhamento com o nosso propósito. Eu preciso compartilhar aquilo que eu vivi, a restauração que Deus fez na minha vida. Quando nós entendemos isso, fica tudo mais simples. Eu entender um propósito em tudo o que já vivi na minha história. Não é segredo aqui, eu já compartilhei várias vezes, uma das grandes marcas que eu trouxe do meu passado antes de conhecer a Jesus foi ter participado de uma coautoria de um aborto. Eu levei um colega do quartel com a namorada para fazer um aborto, numa região lá próximo de Cascavel. E isso aí foi uma área que eu sofri muito até eu conseguir entender por que o Senhor permitiu isso. Isso me trazia uma dor de alma. Mas a hora que eu consegui ressignificar essa dor, ficou muito mais fácil. E eu lembro de uma situação que eu estava no gabinete pastoral, tinha uma irmã e uma discipuladora, que vieram com uma demanda totalmente diferente. E eu estava ali, o Espírito Santo vem, compartilha esse testemunho. Compartilha esse testemunho. Do nada eu dei uma volta no meu aconselhamento e compartilhei esse testemunho. De como Deus tinha restaurado a minha vida depois que eu confessei esse pecado publicamente. E eu ressignifiquei, porque faz parte da minha história. Só que eu agrego um novo significado. Aquilo que Satanás tentou me escravizar foi transformado em algo para a glória de Deus. E aquela irmã, nem a discipuladora sabia, ela começa a chorar compulsivamente.
porque ela tinha feito recentemente um aborto e ninguém sabia. Sabe, quando nós entendemos, estamos sensíveis à dor do outro, Deus vai usar as nossas marcas como canal de bênção na vida de outros. Então deixa Deus transbordar esse amor que você vive, para abençoar como canal de bênção na vida de outras pessoas. E esse é o momento que nós só estamos sendo intencionais em relação a isso. Então, quando eu olho, Deus continua convidando pessoas para vigiar com Ele. E Deus ainda continua convidando pessoas para ser usado por Ele. E eu preciso estar sensível, dizendo: Deus, me deu a oportunidade de ser usado. Mas quando eu olho para esse texto, nós vemos ali também Jesus, além de pedir aquele apoio, e aqueles discípulos não estavam sensíveis à dor de Jesus naquele momento, eles não entendiam. Além desse desafio de estarmos sensíveis, nós vemos Jesus sendo exemplo de submissão ao Pai. Nós precisamos nos submeter a Deus. Veja ali no versículo 39, ele vai dizer assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Viver seu verdadeiro propósito é estar submisso ao Pai e não aos homens, submisso àquilo que Deus espera de você. A submissão de Jesus ao Pai transformou a nossa eternidade, e a nossa submissão ao Pai vai ser canal de bênção para transformar muitas vidas e muitas pessoas. Querido, submeter ao Pai é você viver por convicção. É você entender que lá no seu trabalho, você não precisa violar princípios e valores para ter uma promoção, para ser colocado numa posição. Eu quero te dizer que quem estabelece cargos e coloca você em cargos, em posição, pode ser o homem, mas quem coloca em você um propósito, é onde Ele quer, é o próprio Deus. Se você tem flexibilizado princípios e valores para atingir um cargo, uma posição na sociedade, eu acho que você está tremendamente equivocado. Queira cumprir o propósito de Deus e deixa Deus colocar onde Ele quer que você esteja. Porque quando você é submisso ao Pai, Deus vai te usar. Deus vai te capacitar a viver plenamente aquilo que Deus estabeleceu para você. Nós vamos ver o sofrimento tão intenso de Jesus, que lá em Lucas 22, 44, diz que o suor se tornou-se em gotas de sangue, certo? Algo muito, muito pesado. Nós precisamos entender que Jesus estava num grande sofrimento. Mateus 27, 46 diz lá: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esse era o maior sofrimento. Não era a dor física na cruz, era esse sentimento do abandono do Pai. A submissão ao Pai não quer dizer que você vai viver imune das lutas e desafios dos desertos dessa vida. Mas a submissão ao Pai vai fazer você enxergar além das suas lutas e dos seus desertos. Porque quem vive o verdadeiro propósito em Cristo vai olhar para cada desafio e cada provação com a expectativa e com o coração ensinável para crescer, para aprender e para perguntar: como eu vou usar isso para a glória de Deus? Submissão requer convicção. Submissão requer valores inegociáveis. Você só muda um comportamento se você mudar o valor que norteia esse comportamento. Tem muita gente que tem relativizado o pecado. E aí eu vivo uma insubmissão ao que a palavra me orienta a fazer. Talvez você tenha um hábito que você traz desde antes da sua conversão. Muito antes da sua conversão. Mas Deus está trazendo em você um desafio de mudar os seus valores e os seus princípios para que você mude o comportamento. Sabe, o peso dos nossos pecados sobre Jesus, nós nunca vamos conseguir dimensionar, assim como o Aldo colocou aqui. Quando nós olhamos aquele testemunho do pastor Hamilton, dos Gideões, nós vamos ver que aquele homem, mesmo drogado, embriagado, ele é alcançado por Jesus, e isso muda completamente o propósito. Se ele não se entrega ao Senhor Jesus, aonde ele estaria hoje? Hoje ele é um pregador do Evangelho. Eu não conheço ele, mas o testemunho dele é muito impactante. Nós precisamos entender que a submissão requer uma entrega.
requer uma renúncia. Ninguém consegue alcançar ou acessar algo novo sem deixar algo para trás. Você quer ser submisso a Deus guardando algumas coisas? Não faz sentido. Nós vamos ver que uma das grandes marcas que gerou de Deus rejeitar Saul como rei de Israel foi ele não ter obedecido não ter obedecido integralmente a submissão a Deus. Ele vence ali, Deus entrega a ele os inimigos e fala assim: deixe tudo lá, mate o rei, deixa todos os despojos de guerra lá, despojos de guerra. E ele pega e leva os despojos. Vamos pegar só esses gados mais gordinhos aqui, vamos levar. Esse rei não precisa matar ele não, vamos levar ele como um troféu. A insubmissão gerou a rejeição de Deus para Saul. Nós precisamos entender que hoje nós estamos mais girados, debaixo da lei de Moisés, estamos na aliança da graça. Talvez não seja esse mesmo peso, mas é o mesmo princípio. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, tendo consequências da insubmissão. Eu estou insubmisso, eu flexibilizo princípios, aí eu adultero, eu perco a minha família. É consequência da insubmissão. Eu estou na minha empresa, eu dou um jeitinho para ganhar um dinheiro ilícito, e aí a empresa vai e quebra. E eu estou tendo consequência da minha insubmissão. Eu não honro a minha esposa, meu esposo, não tenho tempo de qualidade com os meus filhos. E eu estou tendo consequência da minha insubmissão. Filipenses 2, 5, 8, nós somos desafiados, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja a atitude a mesma de Cristo Jesus, a atitude de vocês, e foi obediente até a morte de cruz. Seja igual a Jesus, que foi obediente. Seja igual a Jesus, que foi submisso. Seja igual a Jesus, que não relativizou, mesmo diante da mais alta dor que ele sofreu no Getsemane. Você precisa viver essa submissão. Por isso que o que Jesus fala para os discípulos no versículo 41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está trazendo algo que é desafiador. Vigiem e orem porque a carne é fraca. Quando nós vamos lá em Gálatas 5, 16, 17, ele vai dizer sobre a luta entre a carne e o espírito. Porque quando a carne vence, essa luta vai gerar obras da carne. Gálatas 5, 19, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, a inveja, a embriaguez, a orgia, a facção, briga, bebedeira, tudo que é lixo está ali, como fruto da carne. Mas versículo 22 de Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso viver alimentando o meu espírito, fortalecendo o meu espírito. Por isso que Jesus nos orienta, vigie e ore, porque a carne é fraca. Nós precisamos viver submisso. Quando nós olhamos para Pedro, ele vem ali, ele nega Jesus. Ele está dormindo no momento que Jesus chama ele. Nós vemos Pedro passando por uma grande oscilação da convicção. Ele estava caminhando com Jesus. Mas lá em Lucas 22 tem algo que nos ajuda a interpretar um pouco o momento que Pedro estava vivendo. Ele diz ali, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro estava num processo de conversão, num processo de entender seu verdadeiro propósito. Pedro foi um homem tremendamente usado por Deus, mas ele trouxe marcas na história dele, de rejeição, dele negar a Jesus. Ele trouxe marca na história dele, dele não ter entendido o momento que Jesus estava passando, quando era para orar com Jesus. Imagine o sentimento, depois que Jesus falou assim, bom, vocês estavam dormindo, agora vamos lá que chegou a hora. Aquele que vem me trai. Aquele que vai me trair está chegando aí. Talvez você precisa hoje entender o teu verdadeiro propósito. Quando Pedro se converter, ele entendeu claramente o seu propósito e ele viveu deixando marcas e um legado. Talvez você precisa hoje acordar para o seu verdadeiro propósito. Porque eu posso ajudar uma pessoa sem ter a fé necessária para viver o meu propósito. Eu posso viver pela fé. A ajuda sem fé ela é legítima, mas ela é muito limitada.
Somente com a fé você impacta vidas com intencionalidade e cumpre o propósito de Deus. Viva a submissão para ser a resposta de Deus. Queridos, e prepare-se espiritualmente para a batalha. Nós vamos vendo aqui Jesus, ele estava ali se preparando. Versículo 45, ele diz ali, depois voltou aos discípulos e disse, vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Viver o propósito de Deus é não temer as batalhas, mas sim temer enfrentar as batalhas sem estar preparado. Você tem se preparado para as batalhas da vida? Muitas pessoas só buscam ao Senhor quando as batalhas chegam. Eu quero desafiar você a buscar intimidade com Deus, para estar constantemente preparado, porque quando vier a luta e a batalha que é inevitável, você vai estar preparado para enfrentar, para reagir de uma forma com sabedoria, com força e com fé naquilo que Deus fez para a sua vida. Se você é aquele que vive Jesus como um pronto-socorro, enquanto eu não preciso dele, eu deixo ele engavetado e eu vivo só uma religiosidade, eu vivo um momento, um dia depois do outro, sem entrega, uma entrega profunda, eu lamento informar. Mas você perde muito a oportunidade de reduzir o impacto das suas provações. Quando você se prepara para as batalhas, você enxerga além das provações. Você sabe que elas virão, mas quando elas vierem, muitas delas você não vai nem perceber, porque a tua conexão com Deus está tão forte, que essa batalha que poderia ser um grande desafio, ele se torna pequeno. Nós precisamos estar preparados. Jesus, ele se prepara para a batalha. Jesus, ele está junto conosco ali agora, nos capacitando a enfrentar as batalhas desse mundo. Porque esse mundo é um mundo que ele é liderado pelo príncipe das trevas. Aqueles que não conhecem a Jesus, Satanás tem jogado muito com esse mundo, tem levado pessoas a distorcer a identidade, tem levado pessoas a cair em pecado. E nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, porque nós somos a resposta. Se você caminha com Jesus, você tem o Espírito Santo. Efésios 1:3 fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Então você é a resposta para muitas pessoas, para apresentar a resposta. A resposta é Cristo, mas você é um canal de bênção para essa resposta. Você tem a resposta para muito vazio existencial das pessoas. Eu preciso entender que as minhas batalhas são vencidas quando eu estou preparado para vencê-las com mais tranquilidade. Mas também, a partir do momento que eu aprendo a vencer as minhas batalhas se preparando, essa preparação vai transbordar na vida de outros, porque eu posso ser a resposta da oração de alguém, do clamor de alguém, certo? É somente através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus que algumas respostas são reveladas. Talvez você tenha buscado respostas de Deus e você não as tem, porque falta intimidade, falta sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, porque você não tem se preparado para as batalhas que têm se apresentado diante de você. Jesus, ele foi 3 vezes, ele vai orar, ele volta, ele vai orar, ele volta. Por 3 vezes os discípulos dormindo. Jesus estava se preparando para a batalha. Mas aqueles discípulos não estavam. Eles estavam dormindo. Por isso que eles fogem todos. Por isso que Pedro nega Jesus. Não existia uma preparação, porque ele olhou com a dimensão humana. Eu quero dizer o seguinte: se você enfrentar suas batalhas somente na dimensão natural, você vai perder muito do que é vencer uma batalha na dimensão espiritual. Olhar os meus desafios com os olhos espirituais muda a cor desse desafio e dessa batalha. Esse deserto, o que eu vou aprender com isso? Porque eu estou preparado, eu estou sensível, com um coração ensinável, para aprender o que Deus quer me ensinar. Efésios 6, 10, 11 diz lá: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Prepare-se para a batalha, investindo na sua intimidade com Deus. Deus está te chamando para acordar. Acordem,
porque eu quero usar a sua vida. Mas para usar a sua vida, eu quero trabalhar primeiro em você. Seja submisso. Esteja sensível à dor do próximo. Esteja preparado para as batalhas que Deus tem para a sua vida. Esse é o desafio dessa manhã. Deus quer usar você como uma resposta, como canal de bênção na vida de pessoas. Mas primeiro, para você ser resposta, você precisa ser o receptor desse amor e dessa graça, de uma forma plena.